Olá, gente. Eu me chamo Débora Milena de Medeiros Silva. Eu sou aluna do curso de Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba. Eu estou pagando agora a disciplina de Química Orgânica 2 com o professor Luiz César Rodrigues e fiquei com essa videoaula para falar um pouco sobre o seguinte tema: adições catalisadas por enzimas e substâncias carboniladas alfa, beta insaturados. Então, espero que essa videoaula possa contribuir com o seu conhecimento e vamos lá para a aula. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu me chamo Débora Milena, sou aluna do curso em Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Eu estou pagando agora a disciplina de Química Orgânica 2 e eu fiquei com o tema do videoaula para falar um pouco sobre adições catalisadas por enzimas em sistemas carbonilados alfa, beta insaturados. Eu sou aluna do professor Luiz César Rodrigues e fiquem atentos para mais uma videoaula para extrair muito conhecimento, enriquecer aí mais o máximo possível do conhecimento sobre a química orgânica 2, a interação dela com outros elementos, inclusive as enzimas, sistemas biológicos, e fiquem com a videoaula. Bom, continuando o que eu tinha falado anteriormente, a gente vai falar sobre um dos tópicos considerado bem elegantes, sabe, da síntese da orgânica moderna, né, que são as adições catalisadas por enzimas e sistemas carbonilados alfa-beta insaturados. Bom, vamos lá. Vamos aqui um pouco tentar imaginar um pouco aí, para trazer uma dinâmica aqui para a nossa aula. Imagine que você tem uma molécula, né, com 2 pontos de ataque. E o carbono da carbonila e o carbono beta da ligação dupla, se a gente usar reagentes químicos comuns, muitas vezes eles vão acabar atacando os dois lugares ao mesmo tempo, gerando uma mistura que ninguém quer limpar no laboratório, né? E é aqui que entra as nossas estrelas, que são as enzimas, né? Elas não apenas escolhem o lugar certo, mas elas fazem isso com uma perfeição espacial, né? Que é a estereoseletividade. As enzimas, elas são catalisadores biológicos, né? E elas diminuem a energia de ativação das, das moléculas, né? Tipo, uma reação que demoraria, sei lá, milhões de anos para acontecer, as enzimas fazem isso acontecer de forma mais rápida e eficiente. E, como eu já tinha dito, né, elas escolhem um lugar muito específico, porque as enzimas, elas têm essa característica de, elas possuem, né, uma especificidade muito grande com o substrato. E isso acaba potencializando as reações dela, o mecanismo das enzimas em si, por causa dessa grande especificidade que elas contêm. Mas antes da gente falar sobre mais essa parte biológica que as enzimas entram, né? A gente precisa olhar para a parte química, né? Que em um sistema alfa-beta insaturado, a ligação dupla ela está conversando, interagindo nesse caso, com a carbonila através da ressonância, né? Trouxe uma imagem aí, se a gente prestar atenção, é exatamente isso que está acontecendo, né? Também note que o carbono beta ele fica com a carga parcial positiva. Ele é um eletrófilo, né? Na química orgânica clássica, a gente chama o ataque nesse carbono de adição de Michel.
que é a adição 4. Eu falei sobre isso na aula passada, né, sobre as adições de Michael, na verdade. E elas acontecem principalmente na posição 4, né? Aí, qual é o problema, né? O problema é que catalisadores metálicos, eles podem ser caros, tóxicos ou difíceis de remover. As enzimas, nesse caso, como as redutases de enas ou RS, elas resolvem isso, né? Usando água como o solvente e temperatura ambiente. É uma química verde na veia, né? No caso, eles promovem o uso dessas enzimas, fazendo-se ter uma química verde, que não seria uma química mais limpa, né? Porque olha bem, o solvente é água e ela pode ser feita em temperatura ambiente, então não precisaria de nenhum tipo de equipamento, nem ter um gasto de energia, sei lá, um equipamento para poder aquecer. E a gente sabe que quando se usa de equipamento, determinadas técnicas, laboratórios, você tem mais chances de errar, né? Mais chances de acabar acabar tendo ali aquela faixa de erro. Então, com as redutases de enas, né? Resolve isso, que usa água como solvente, ela é usada em temperatura ambiente e é também considerada uma química verde, né? No caso, uma química aí mais sem menos agressão, digamos assim. Bom, o próximo tópico que eu vou falar é como acontece, né, esse mecanismo enzimático, né, e como é usado, né, como ele acontece. Então, a gente vai focar nas enzimas nesse caso, né, ou mais precisamente no enolato redutase e entender como é que eles trabalham. Então, imagine aí um sítio ativo do enzima como uma luva feita sob medida. Como eu falei lá no início, as enzimas elas possuem esse tipo de característica que elas têm muita especificidade pelo substrato que elas vão reagir, né? E para fazer a reação acontecer, né? Então, o encaixe, no caso, a enzima usa uma ligação de hidrogênio, geralmente com a histidina ou asparagina, né, para segurar o oxigênio da carbonila. Então, isso deixa o sistema ainda mais reativo, né? Já que o oxigênio é justamente um elemento extremamente reativo. Ele é muito eletronegativo e acaba, né, proporcionando esse estado. O passo 2 é o ataque do hidreto, né? O cofator, que pode ser geralmente o NADPH ou NDH, NADH no caso, ele entrega um hidreto, né? Que seria o hidrogênio. E no caso, ele entrega um hidreto exatamente no carbono beta. Não é ao caso, a geometria da enzima força o hidreto a entrar por um lado específico da molécula, né? E para finalizar todo esse mecanismo, um aminoácido próximo, sei lá, como a tirosina, doa um próton de H+, para o carbono alfa. E aí pronto, né? A gente transforma a ligação dupla em ligação simples, mas com um detalhe, né? Se criamos um centro quiral, a enzima garante que quase 100% do produto tem a mesma orientação espacial. E é isso que a gente chama de excesso enantiomérico elevado. Tá, mas agora a gente sabe do mecanismo, mas onde é que ele pode ser aplicado, né? Quais os exemplos reais que esse mecanismo pode ser usado? E aí, a variedade é imensa, né? Como em medicamentos ou fragrâncias, né?
a gente gasta, né, muito tempo estudando e pesquisando sobre essa parte das enzimas, não só enzima, mas dentro da própria química, né? Mas é porque o mundo ele gira, querendo ou não, em torno das moléculas quirais, né? Veja um exemplo da produção de fragrâncias e fármacos, como eu falei antes, né? Muitas vezes um lado da molécula ela cheira a hortelã e o outro tem um cheiro terrível, né? Ou no caso dos remédios, um lado cura e o outro lado é tóxico. Às vezes por é, simplesmente um grupo está posicionado de uma forma diferente ou a falta dele, enfim, infinitas condições que isso pode levar, né? Por exemplo, na indústria é usado as leveduras, né? Como na padaria, para fermentar pães, na cervejaria também para fazer cerveja, né? Para fazer essas reduções. Elas são baratas e ela já vem com o pacote completo, né? De enzimas e cofatores, né? Um exemplo clássico é a produção do precursor de levofloxacino ou de aromas como citronela. A gente usa a enzima isolada ou um micro-organismo inteiro. É como escolher entre usar uma ferramenta específica ou contratar uma oficina inteira para trabalhar só para você, sabe? É muito interessante a produção desses dois produtos existem na indústria, né? E, enfim, é muito importante como um todo é, essa, essa utilização, né, das enzimas e da química, tanto a parte biológica junto com a química está sempre integrada, elas proporcionam coisas interessantíssimas da nossa vida que estão presentes todo dia conosco. Bom, e já chegando no fim da nossa aula, né? É, como uma conclusão para concluir tudo que nós discutimos e é, recapitular tudo que falamos, né? A gente tem 3 pontos importantes para ficar com a gente, ficar na mente, e se depois você puder anotar aí e ficar revisando, seria bem interessante, né? Que é a regioseletividade, né? Aqui a enzima ela sabe exatamente que deve atacar o carbono beta e a adição 4 ignorar a carbonila da direita, né? E foi isso que nós discutimos lá no comecinho. A gente também tem outro ponto para você anotar aí, não esqueça, que é a estereoseletividade, que ela entrega o hidreto por uma face específica que vai criar um produto com pureza óptica altíssima, né? Como eu falei antes, é importante esses centros quirais, porque é eles que proporcionam a especificidade de algo, né? Tipo, juntamente com a, com as enzimas, né? O centro, essa estereoseletividade faz com que um produto ele tenha uma pureza óptica altíssima, né? E o último tópico é a sustentabilidade, né? Que operamos em condições suaves, sem metais pesados, que eu também tratei lá no início, né? Que dá para ser feito com água, como solvente, usar água como solvente, e ser feito em temperatura ambiente, né? Quando usa esses tipos de materiais. Então, isso proporciona, vai produzir um trabalho eficiente e gastando pouco, né? E é isso, né? Que a biocatálise em sistemas carbonilados alfa e beta saturados é a prova de que a natureza ela já resolveu problemas complexos de síntese muito antes de nós, né? E estudar esse mecanismo nos permite criar processos mais limpos e eficientes, né? Então, que essa aula possa ter ficado, que você possa ter absorvido conhecimento passado aqui. Obrigado pela sua atenção, espero que tenham gostado e um abraço, até a próxima.